Então, meus queridos, quando se fala hoje, por enquanto fica em casa, a diferença do que pensa o presidente Jair Bolsonaro não é porque as pessoas querem paralisar a economia para um dia derrubá-lo do governo. Primeiro que para derrubá-lo do governo seria necessário que ele assumisse o governo, né? Para ser muito frio. Assuma de vez o governo, com a devida responsabilidade, calma e serenidade. O senhor, sim, tem ataques de histeria, como na entrevista de ontem. No ataque aos governadores. Né? Então, precisa assumir o governo. Esses números indicam, sim, a necessidade de ficar em casa. Infelizmente, nós não estamos diante de uma equação sociológica apenas, e eu não estou dizendo que ela seja irrelevante. Nós não estamos diante de uma opção, ou a gente cuida da economia ou a gente cuida dos doentes. Nós temos que cuidar das duas coisas. Trata-se de uma fase, trata-se de um período. Este é o esforço, quem ainda não entendeu, para que se faça o tal achatamento da curva para evitar que a doença tenha um pico num curto espaço de tempo. É o eixo cartesiano, é o eixo do X e do Y, entende? Vai ser aqui tudo improvisado mesmo. É o eixo do X e do Y. Aqui está o tempo no eixo do X. Aqui está o número de doentes, né? Que eu vou mostrar aqui agora com toda a minha capacidade. Olha aqui, de desenho. Tá aqui, para quem está acompanhando pela internet, tá aí, olha aqui, tá? Então, no X nós temos o tempo, no Y o número de doentes. Aí, meus queridos, pode acontecer isso aqui, ó. Tchum! Esse primeiro. Tá feio, mas você entende. Tá vendo essa flecha aí? De repente sobe. E o sistema de saúde colapsa. E pode acontecer isso aqui, ó. Aqui. A coisa vai mais lentamente. E você minimiza as dificuldades do sistema de saúde. É só isso. Agora, presta atenção. Neste tempo em que estivermos em casa, é preciso que o governo, que o presidente da República pare de ofender as pessoas, pare de ofender quem está tomando as medidas corretas, chame os industriais brasileiros, que em vez de aproveitar esse período para ficar pegando subsídio novo, não sei o quê, diga assim, convertam os que puderem as suas empresas em fabricantes de respiradores, porque faltarão respiradores. Então vamos fabricar respiradores, vamos botar dinheiro para fabricar respiradores. Vamos aproveitar esses dias para multiplicar os hospitais de campanha. O governador João Dória está fazendo a coisa certa aqui em São Paulo. Até agora que eu saiba, 2.000 leitos estão sendo construídos. Não sei se há outros. 200 no Pacaembu e 1.800 no Anhembi. Isto deveria estar sendo feito a essa altura, um esforço conjunto no Brasil inteiro. Mas será que vai ser necessário? Vai ser necessário. Vai ser necessário. Não nos enganemos. Então não é para ficar em casa parado, só. Não é só para paralisar a economia. A hora em que nós tivermos, porque veja, nós não poderemos, né? Vamos lá, a se confirmar a previsão de que a coisa vai não crescendo até setembro, ou até junho, depois entra num platô, numa estabilidade alta, fica até setembro, aí começa a decair, evidentemente o Brasil não vai poder ficar parado nos próximos 6 meses. Ou aí morreremos de susto, de bala, vício e fome. Então a economia vai ter que ser retomada. Mas ela precisa ser retomada quando nós tivermos o que oferecer aos brasileiros, e especialmente às populações mais pobres. Sem isso, vai ser um morticínio. São falaciosas, para o caso, as teorias e as teses sobre a tal da imunização do rebanho, que consiste em quê? Que vem mesmo do rebanho, de vaca, de boi. Você imuniza alguns, a imunização desse alguns faz com que o vírus bata ali, não progrida e se acaba protegendo o resto das pessoas.
chegaram a especular, a lidar com essa possibilidade, especialmente no Reino Unido, e num estudo muito objetivo que fizeram, chegaram à conclusão que 250 mil pessoas morreriam. Aí o Boris Johnson, que é loucão, mas nem tanto, disse, não, aí não dá. E nenhum país do mundo adotou essa teoria. Nenhum. Os únicos dois presidentes que estão minimizando a crise são Jair Bolsonaro, de extrema-direita no Brasil, e López Obrador, de esquerda no Chile. Olha, no México. Olha que curioso. Então não tem essa. Contaminação do rebanho seria a morte do rebanho, no nosso caso. Não fosse por outra razão, a Itália então seria um exemplo. Disseminou na Itália. Estima-se que o número de contaminados na Itália não seja 60 mil, mas 600 mil. Aí diz, mas aí a taxa de morte fica igual a de uma gripe qualquer. Sim, mas primeiro não é uma gripe qualquer, e segundo que além de todas as gripes e os males já existentes, vem esse. Com a diferença de que a contaminação é muito mais aguda. E se espalha com muito mais facilidade. Ora, é isso que a gente quer no Brasil? O Brasil suporta isso? Mas também não suporta ficar com a economia parada. Verdade. Por isso mesmo, vamos tomar as medidas. Já deveríamos ter chamado as empresas para saber quem pode se converter aí em fabricante desses respiradores. Quem pode? E começar já, e botar dinheiro nisso. Dinheiro público. Sim, senhor. Fazer os hospitais de campanha. Sim, senhor. Não é? Verificar se nós teremos médicos. E aqui eu vou fazer uma provocação. Se não tivermos, vamos chamar os de Cuba, Jair Bolsonaro. Ou de quem puder nos fornecer médico. Quem pode, a essa altura, fornecer médico para nós? Já que eles faltarão. E já que os profissionais de saúde acabam sendo aqueles mais facilmente contaminados. Só no Santa Marjorie, que chama aquele hospital, do Prevent Senior, 8 dos internados eram profissionais do hospital. Não, ninguém quer parar a economia. A maioria da contaminação é leve, os jovens vão enfrentar isso com tranquilidade. Sim, mas nós precisamos ter um plano para as pessoas. Porque senão, a turma começa a fazer conta esquisita. Procure aí, meninos, depois a gente volta pro 2. O que o Bolsonaro falou, faça um procura aí, o que o Bolsonaro falou sobre densidade demográfica. Eu acredito que o Bob tenha colocado aí no nosso roteiro. Só para saber como as pessoas podem fazer contas idiotas e que não dizem nada da verdade e da realidade. Isto não é pânico, é fato. Isso não é feitiçaria, é número. A Science não publica picaretagem, publica estudo. Ô Reinaldo, foi o seguinte, o presidente deu essa declaração imprecisa, claro, nesse último fim de semana, em reunião com os prefeitos das capitais do país. Foi por videoconferência essa reunião, no domingo, ontem. Bolsonaro afirmou que a crise do novo coronavírus no Brasil tende a ser menos pior do que na Itália e na França. Seguinte, aspas para ele: não podemos nos comparar com a Itália, lá o número de habitantes por quilômetro quadrado é 200, na França 230, no Brasil 24. O clima é diferente. A população lá é extremamente idosa. Esse clima não pode vir para cá porque causa certa agonia e causa um estado de preocupação enorme. Uma pessoa estressada perde imunidade. Olha, presidente, é tanta bobagem, na verdade. Primeiro que a densidade da França não é essa, né? A densidade da França é da ordem de 130 habitantes por quilômetro quadrado, não 200 e não sei o que, como ele disse. A da Itália é mais ou menos isso, a do Brasil, de fato, é mais ou menos isso. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, o senhor já ouviu falar do deserto populacional da Amazônia? O senhor está colocando todos aqueles quilômetros quadrados da Amazônia onde não tem ninguém na sua conta?
É isso? Meninos, a maior densidade populacional do Brasil está aqui ao nosso lado, aqui em São Paulo. Paraisópolis. 45 mil habitantes por quilômetro quadrado. Não 24. 45 mil. A densidade de Milão deve ser de 8 e pouco. De São Paulo, 8 mil. De São Paulo passa de 10 mil da cidade de São Paulo. A de Roma é de 1.800. Vai ver como está Roma. A de São Paulo de mais de 10 mil, a de Paraisópolis 45 mil. Milão 7 mil, Reinaldo. 7 mil. O dobro da de Paris. Mais do que o dobro. Paris deve estar em torno de 21 mil. E tem uma coisa, presidente. A Itália tem muito velho, nós não temos. A Itália tem muito idoso, nós não temos. Só que a Itália tem 100% de esgoto e água tratada. Essa não é a verdade da esmagadora maioria das favelas brasileiras. Aliás, o Brasil como um todo tem em torno de 60% de esgoto tratado. Só. Não é? Então, antes de falar com os cotovelos, antes de ficar ouvindo gente que tenta engravidá-lo pelo ouvido com bobagem e com teorias da conspiração, não é? Atente aos números e mais, siga as recomendações do próprio Ministério da Saúde. O senhor anda ouvindo pessoas erradas. O seu teórico principal, acha aí para mim, meninos, a gente tem o negócio do Olavão, né? Do Olavo de Carvalho, o sedizente intelectual e professor. Tem um vídeo dele na internet em que, com a clarividência habitual, ele diz que sequer esse troço de coronavírus existe. Que isso tudo é uma fantasia. Com que seduziram as pessoas. A gente achou aí? Tem fácil aí o negócio? Tem sim, Reinaldo. O Tem. guru... Então vamos lá, Sandro. O que diz, para quem não sabe, do rádio, né? Olavo de Carvalho é um ex-astrólogo, um ex-islamista, ele se diz filósofo, né? Professor pela internet de filosofia. Há muitos seguidores seus no governo. O próprio presidente da República o considera um intelectual de primeiro time. Quando viajou aos Estados Unidos, ele estava junto, né? Numa das viagens. Seus filhos são discípulos deste grande pensador. E é hoje um formulador de teorias conspiratórias, né? Uma delas, muito influente no bolsonarismo, é que a China criou esse vírus para dominar o mundo. Para quebrar o Ocidente, comprar todas as empresas e depois falar, haha, estamos aqui. Tal. Parte dessa teoria, o Eduardo Bolsonaro botou nas redes sociais, recebendo uma resposta do embaixador chinês aqui no Brasil. Mas o que disse este gênio da raça? O que disse este intelectual inigualável? O que disse esse senhor das esferas, ô Sandro Badaró? Olavo de Carvalho, Reinaldo, disse em um vídeo publicado nas redes sociais que o novo coronavírus não matou ninguém e que essa história de pandemia é a maior manipulação de opinião pública que já aconteceu na história. Um detalhe, agora à tarde, o YouTube tirou o vídeo do ar. O motivo, a plataforma entendeu que o conteúdo publicado feria as diretrizes da comunidade que o vídeo difundia fake news sobre o coronavírus. Meu Deus, Olavo difundindo fake news? Não brinca! Não brinca, achei que fosse só falsa filosofia, falso conhecimento, falsa especialização, falso pensamento, falsa profundidade, falsa moralidade, no sentido da moral pessoal, não dessa moral da Lava Jato. Mas também fake news. Esse é o cara que fica, para quem eles dão ouvido. Portanto, a gente não tem aí o som, é isso?
Deixa eu ver aqui, Reinaldo, espera um pouquinho só. Acho que foi retirado. É. Tá. Bom, se a gente conseguir ainda, a gente vai atrás, né? Mas é isso. É tudo falso. Uma das maiores fraudes, segundo ele, uma das coisas mais falsas da história da humanidade. E ele falou isso e fez aquele ar de sábio, né? E os habitantes do Bolsolavistão, que é um país mental que junta os bolsonaristas com os seguidores do Olavo, aplaudiram. Porque estão certos de que é mentira. Tem gente dentro do governo Bolsonaro fazendo isso. Flávio Bolsonaro, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, pegaram um vídeo de janeiro do Drauzio Varela, eles invocaram com o Drauzio. E em janeiro o Drauzio disse, olha, é grave, é sério, vai chegar aqui, por enquanto, estou levando uma vida normal, enfim, porque, né, até que não se saiba direito. Pegaram esse vídeo e deslocaram como se o Drauzio estivesse dizendo agora, olha, leve uma vida normal. Ou como se o Drauzio dizendo agora, não saiam, estivesse se contradizendo. Criem juízo, criem vergonha na cara, criem decência. Tenha um pouco de decência. O país não merece isso. O que vem por aí é muito sério, é muito grave. Sim, inclusive em razão da crise econômica, que vem junto com o coronavírus. Já não estava uma maravilha. Não é? Não é aceitável esse tipo de comportamento. No entanto, gente com essa sabedoria, né, orienta alguns dos nossos sábios. Né? E outra coisa que precisamos fazer também, e já deveríamos ter feito antes, é ampliar os testes, sim. Os países que estão dando conta da coisa, os países que estão conseguindo esmagar a chamada curva, achatar a curva, alongar o número de doentes e mesmo reduzi-los, são aqueles que estão fazendo testes em larga escala, como tem feito a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul. Porque ao saber que a pessoa está contaminada com coronavírus, seja ela ou não, esteja ela ou não com a Covid-19, que é o nome da doença, esta pessoa é posta em isolamento. E ela passa a ser monitorada, né, pela internet. Porque faz o teste da localização e depois recebe o resultado. A Coreia do Sul é pequena, é mais fácil de fazer do que nesse Brasil gigantesco. Né? Mas, de qualquer modo, ampliar a base de testes é necessário. Então, em vez de conversa mole, em vez de chutar canela do embaixador da China, vamos pedir testes para eles. Vamos ver quantos testes a gente consegue criar aqui. Para que esse período de quarentena não seja só para a gente ficar assustado dentro de casa, falando besteira, e sirva para criar as medidas de precaução para que, quando a economia for retomada, e espero que não demore para que se comece a voltar à normalidade possível, havendo as pessoas doentes, elas possam ser tratadas. Entendeu? Elas possam ser tratadas. O que hoje não estão sendo. Né? Porque a gente nem sabe direito quantas são. Quem são, onde estão. Os números que estão aí, a Science evidencia, não são esses, por óbvio. Vamos falar de mais testes e aí a gente vai para o comercial. Ô, Reinaldo, antes disso, você quer ouvir o Olavo ou não? Consegui encontrar tem aqui. Olavo. Não, sim. Fala, mestre, pensador, senhor das esferas, sabe tudo, sabichão. Diz aí, orienta a humanidade aí, cara. Vai, fala. Isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão. Olha, isso é uma besteira tão absurda, isso é uma besteira tão estúpida, isso é uma besteira de tal, nem errado está. É tão burro que nem errado está. E depois alguém diz, Olavo tem razão, né? Cala a boca, Olavo.
Se não dá para criar juízo a essa altura da vida, fecha essa matraca. Deixe de ser irresponsável.